E nós estamos no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Nós já falamos para você que o Setembro Amarelo nos leva a pensar na nossa saúde mental, mas de modo ainda mais intenso sobre a prevenção do suicídio. Por isso nós temos duas convidadas especiais, a doutora Maria Letícia e também a Natália Vieira, que está aqui presente. Olha que beleza, gente. Hoje nós vamos aprender muito numa roda de conversa, não é, Jéssica? Verdade. Psicóloga, psiquiatra aqui para falar com a gente sobre esse assunto tão importante que muitas vezes a gente não quer falar. E é verdade que quando a gente tem algum caso na família ou tem alguém que a gente conhece, assim, que esteja mal, às vezes a gente nem quer falar sobre isso, né? E muito pelo contrário, nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Bom dia para vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom dia, bem-vindas. Primeira vez aqui na TV Aparecida, as duas? Sim, Na a minha TV também. Aparecida é a segunda. Olha Ah, só! Eu estive na Santa Receita já e agora com vocês. Agora aqui no Família dos Devotos, né? Excelente! Também é a minha estreia aqui hoje. E, bom, nós falamos, né, Setembro Amarelo. Amarelo porque exige atenção. Como que a gente pode identificar uma pessoa que está passando por assim, uma fase de tempestade, ansiedade, pânico, depressão e até aqueles pensamentos de suicídio? A gente começa a perceber, principalmente ali no dia a dia, o comportamento é uma das coisas que a gente presta mais atenção. Então começa a se afastar um pouco do vínculo familiar, também dos amigos, mas a gente também presta muita atenção em mudança de sono, irritabilidade, no trabalho, começa a ver que não está mais tão prestando atenção, uma coisa de concentração. Isso a gente começa a perceber com a gente, mas também com os nossos colegas, com os nossos amigos, no nosso vínculo familiar, aquela pessoa que quer ficar mais quietinha no canto, não quer mais fazer parte daquilo que fazia antes, né? Então perde aquele prazer, aquela vontade de fazer coisas que antes gostava tanto. Isso é um dos primeiros sinais ali pra gente observar, tanto com a gente mesmo, quanto para as outras pessoas que estão próximas da gente, ficar um alerta. Sim, eu acho importante também, né, a questão da história do Setembro Amarelo. Amarelo é atenção, mas é também, né, se deu por conta de um garoto de 17 anos que ele cometeu suicídio e os amigos não identificaram esse suicídio porque ele estava bem, né? Então, o slogan do Setembro Amarelo é: se tiver mal, fale, porque às vezes a gente identifica quando nós estamos mal, né, mas o outro não. Então, tem esses sinais que quem convive consegue identificar, mas também tem os sinais que ficam subentendidos, que é a questão do sono, que é mais difícil de interpretar, né, de notar, o apetite, né, se você não convive com a pessoa, você não percebe que ela está num excesso ou que ela está numa falta, né? Então, é sempre comunicar, né, e estar ali para conversar. Acho que é o primeiro indício de você conseguir identificar quem está passando por qualquer situação, é estar aberto à comunicação. Ô, Natália, você falando sobre a história, né, do Setembro Amarelo, a gente percebe, pelo que eu pesquisei, ele vem desde 2015 e cada vez ganhando ainda mais força, não é? Por que é tão importante e qual é a nossa dificuldade em falar sobre o suicídio, em prevenir? Por que a gente tem tanta dificuldade de perguntar para o outro, está tudo bem? Como você está se sentindo? Isso para nós é muito difícil, na nossa realidade de trabalho, às vezes na comunidade, né, como igreja, enfim, é muito difícil. De onde vem essa raiz de dificuldade? Eu acredito que não é só no perguntar, mas é que a gente sempre, né, pelo menos o brasileiro aqui, a gente cumprimenta: oi, tá tudo bem? Né? O tá tudo bem é sempre um oi. Meio de praxe, assim. Então eu acho que o reflexo do tá tudo bem. Tá sim, e passa, né? A gente não se aprofunda muito. E aí eu acho que entra uma questão muito de projeção minha, de o outro não tá querendo saber o que eu tô passando mesmo. Então, eu acabo não me aprofundando nessa comunicação. Então, acho que a dificuldade de falar, né, no Setembro Amarelo sobre o suicídio, que é um tabu, né, o suicídio tem todas as questões por trás, e tem a sensibilidade de quem fica, né, a culpa ali de eu não pude fazer. Então, como eu falo do suicídio sem falar de um culpado?
também. Então, será que eu quero olhar para isso? Como que eu vou lidar com esse luto? Como eu vou lidar com essas pessoas? E eu acho que por muito tempo, né, esse tabu foi ficando, não vamos falar porque isso vai doer na pessoa. Entendi. Né? Eu acredito que... Agora, assim, é uma realidade preocupante no Brasil que pega, inclusive, várias faixas etárias, crianças, jovens, adultos, idosos? Sim, é uma faixa etária que hoje em dia a gente vê principalmente em jovens o crescimento que teve nos últimos, principalmente 10, 20 anos. Então a faixa etária do jovem é a que mais a gente fica de olho ali, dos 10, 35 anos, mas que teve um crescimento pós-pandemia também. Mas todos estão sujeitos. Então, quando começa a vir as pressões da vida adulta também, então tem esse lado que a gente tem que prestar nos jovens adultos e também na parte mais dos idosos, né? Que tem essas comorbidades de depressão. Então, os idosos hoje a gente vê que aumento dos índices de depressão, de ansiedade, transtorno de pânico estão muito mais altos do que alguns anos atrás. A gente pode pensar nesse lado também de aumento de diagnóstico, porque se fala mais também, porque as pessoas ficam mais de olho, né, nesses sintomas que a gente conversou, então podem ir atrás mais, e isso é importante de se conversar, e isso é importante da informação, porque isso também chega nas outras pessoas, que antigamente o tabu era maior ainda, não se falava tanto e não se reconhecia tanto o precisar do ajuda. Eu acho que deixou de ser uma frescura, Sim. né? Deixou de ser só uma tristeza, né? Isso vai passar. Então, acho que o diagnóstico ajuda muito nisso para que a pessoa entenda, né? Tipo, olha, pode acontecer sim se eu não cuidar. E o pós-pandemia, eu acho que o isolamento, ele fez as pessoas olharem mais para si, né? E aí a ansiedade faz o quê? Eu distorcer tudo, né? Várias realidades. Né? Eu olhar para aquela coisa, um probleminha virar um problemão, a frustração vir de formas diferentes. O medo excessivo, aquela preocupação do passado, mas também do futuro. Sim. Sempre a gente ter aqueles pensamentos negativos sobre aquilo. Nunca ter uma preocupação pro lado de pode acontecer isso ou aquilo. Sempre vai estar pensando no vai acontecer algo ruim. Então a pandemia exacerbou muito isso, porque a gente estava num ambiente social disso, né? Sim, mas em relação ao jovem, vamos voltar nesse dado, né? Do jovem. Que o jovem tem um índice bem alto de que o suicídio acontece nessa faixa etária, né, da juventude. A que se deve isso? O jovem, ele está sem propósito de vida? Ou ele quer tudo apressadamente? A gente sabe que na juventude a gente quer tudo para ontem, né? Então, comecei um trabalho hoje, amanhã eu quero ser chefe. Será que isso também pega o jovem, esse certo desespero de fazer a vida acontecer e ao mesmo tempo desilusão? Sim, a pressão, né? Eu acho que a pressão de ser alguém. E às vezes eu acredito muito na falta de um propósito, né? De para que eu estou vivendo, o que eu estou buscando. O jovem, ele vive essa ânsia, né? De tô descobrindo tudo. Então, no meio dessa descoberta, o que eu sou? Tipo, eu tento uma coisa aqui e não dá certo. Né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que algumas coisas não vão dar certo mesmo. E que aquilo foi importante ter vivido. Exatamente. E o jovem não. Então, eu acho que entra muito nessa baixa tolerância à frustração. Exatamente por conta das coisas estarem muito rápidas, né? Então, se eu tenho coisas para substituir mais rápido, eu também vou me frustrar mais rápido. E eu tô preparado para me frustrar, né? Eu tô preparado para praticar alguns sacrifícios na minha vida. Ser resiliente. Exatamente. Então, eu acho que nos jovens pega muito isso. E aí entra a frustração dos estudos, né? Às vezes tá estudando para um concurso, não consegue, aquela pressão, às vezes de eu tenho que ser uma resposta para minha família, né? Eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que sustentar e vão vindo, né? Várias questões, não só a financeira, mas também de uma aprovação, né? De quero ser uma coisa, mas não posso. E olhar para a vida num todo e não conseguir mesmo suportar alguns fardos.
Mas às vezes isso só está dentro da cabeça do jovem. O pai e a mãe nem falou isso. Não. Exatamente. E a rede social, ela também aumenta muito a questão da comparação com a frustração. Então, antes a gente não tinha tantos meios para observar a vida de outras pessoas, de ter essa comparação. E na rede social a gente sabe que hoje a gente sempre vai comparar com a outra pessoa que está melhor, né? Então, o jovem muitas vezes não tem a maturidade de ter essa resiliência. Então, se frustrou com aquela situação, poxa vida, o outro está assim, por que eu não estou naquele momento? Mas por falta de propósito, por que eu não estou buscando o meu propósito e olhando muitas vezes para o propósito do outro? A gente não sabe o que acontece por trás daquele outro também. Então o jovem, como está muito inserido nessa questão de tecnologia, pressões sociais, redes sociais, também é uma coisa que amplifica um pouco mais. Exatamente, e as redes sociais, nem sempre o que aparece ali é realmente verdadeiro, né? A gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes as pessoas postam lá, claro que é só sorrisos e coisas bonitas. Ninguém vai postar a sua dor, né? Então é interessante observar isso, né? Buscar a verdade ali. Existem coisas que, quando a pessoa está num processo de depressão ou síndrome do pânico, algum problema com a saúde mental, os pais não devem dizer, né? O que seria isso? Principalmente ali, isso é frescura, como ela já disse pra gente, isso é falta de amor, mas você tem tudo, por que você não pensa nisso que você tem tudo? Olha, você tá nessa situação, mas levanta da cama, é só você se esforçar um pouco mais. Esses transtornos a gente sabe que são doenças. Então, essas doenças, elas mexem também quimicamente no nosso cérebro. Então, mexe ali em hormônios, né, neurotransmissores, que muitas vezes não são de controle nosso. Então, a gente não controla os sintomas, a gente não controla aqueles pensamentos negativos que vêm a maioria das vezes. Por isso que é tão importante a gente buscar uma ajuda especializada, porque o pai, muitas vezes leigo naquela situação, ele quer ajudar, ele tem aquela preocupação, mas não é a melhor forma de falar daquele jeito, tudo, botar às vezes uma pressão a mais na pessoa, naquele pensamento, nossa, eu tô gerando um peso, nossa, eu queria melhorar, mas eu não sei como, e isso tá gerando algo para minha família. Sim, sim. Eu acho que é exatamente isso, assim, da questão dos pais que querem ajudar, né, e às vezes falam, não, mas você tem isso, olha só, eu te dou isso, te dou aquilo, você tem saúde, olha fulano, né, e os pais mesmo acabam comparando ali e entra nessa questão, óbvio que é o mais, é frescura, isso é adolescente só, é aborrecente, né? Vai passar. Vai passar. Entra também uma questão de acreditar no ambiente religioso, não é falta de Deus, né? Ela, como psiquiatra, ela pode ter muito mais propriedade para falar da questão hormonal, que é uma falta mesmo, né? Ali que não tem o que faça. Então, eu acho que é não utilizar de palavras que vai banalizar a situação, assim. Diminuir o sofrimento, banalizar aquele sofrimento que o outro está sentindo. Né? Você verificar que aquilo realmente está acontecendo, a pessoa precisa de ajuda de qualquer forma. E aí eu fico pensando, nós estamos falando das pessoas que querem ser ajudadas. E quem não quer ser ajudado, como é que faz? Porque esses dias eu até vi nas notícias, um grande artista ajudou uma mulher que ia pular de uma ponte, né? E aí aquela mulher desistiu de pular da ponte. Agora, ela de alguma forma aceitou a ajuda. E quem não aceita? Na verdade, todos querem. Todos nós queremos ajuda, né? Às vezes a resistência não vai me permitir, né? Normalmente as pessoas que não querem essa ajuda, elas estão muito frustradas, né? Elas estão muito adoecidas, então elas criam os muros para que ninguém se aproxime. E aí cabe, né, a rede de apoio tentar quebrar esses muros e permanecer ali, né? Eu acho que é não desistir, né? Entender que existe um muro daquela pessoa ali e que eu vou ter que criar uma janela, vou ter que criar uma porta. É até algo que eu sempre comento com os meus pacientes, que nós não temos que construir muros, nós temos que construir cercas, né? Porque se a gente vai nas fazendas, a gente consegue ver que as pessoas conseguem se trocarem, né? A ter trocas ali. Os muros, eles nos fecham
Então, é ajudar essa pessoa a quebrar e construir essas cercas onde vamos ter limites. E, então, de certa forma, todos querem ajuda. Eles só não sabem pedir, né? E aí eu acho que cabe o nosso papel começar a entender como eu ajudo, né? Como eu vou estar ali para essa pessoa. E no caso de uma depressão, no caso de uma ansiedade, né, de pessoas com pensamentos suicidas, é só dizer que tô aqui, né? Assistir um programa como esse, não simplesmente chegar nele, assisti o programa e lembrei de você porque você é depressivo. Não, manda uma mensagem. Nossa, acredito que eu estava pensando em você hoje. Vamos sair para comer? Tá, né? Vamos conversar? É estar disponível, né? Hoje, com as correrias do dia, o tempo se tornou muito precioso, né? É olhar de verdade, é ouvir de verdade. Sim. E é falar com verdade aquilo que sente, para que a pessoa também seja assim transformada. Sim. Dentro daquela realidade que ela está passando, não é isso? É verdade. E nós aprendemos muito hoje. Eu gostaria de agradecer a doutora Maria Letícia, também a Natália. Que alegria, né, gente? A gente aprende, a gente ensina. Sim. E nós vamos caminhando junto. Isso é parte da nossa vivência cristã, humana. Enfim, muito obrigado pela participação de vocês. O tempo nosso é curto. A gente gostaria de continuar mais. Os contatos delas vão passar aqui na nossa tela. Então você pode acompanhar, seguir. Qualquer dificuldade, você também pode acessar o site cvv.org.br ou ligar 188, não é isso, Jéssica? Aí. Seja sal da terra e luz para esse mundo na vida das pessoas que mais precisam, tá bom? Obrigada a vocês, voltem sempre.